O que a minha empresa precisa fazer de fato para atender a todos os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Vem comigo, que sem juridiquês, sem tecniquez, eu vou acabar com essa grande dúvida do empresariado brasileiro. Mas antes de eu começar, vamos fazer um acordo. Você dá um like no vídeo, ativa o sininho e eu garanto para você que trarei sempre o melhor conteúdo em privacidade e proteção de dados e LGPD. É na prática que eu quero ver. Solta a vinheta. Chegamos na parte prática e para você, empresário, a primeira preocupação que deve ter em relação à LGPD, em relação à privacidade e proteção de dados, é o artigo 41 que diz: o controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Embora seja muito difundido que as empresas precisam nomear o seu encarregado de dados, também conhecido como DPO, Data Protection Officer, do inglês, ou oficial de proteção de dados, um dos pontos mais importantes e que é pouco falado é que, na verdade, o que a empresa precisa é criar um setor de privacidade e proteção de dados que seja capaz de atender às demandas de acordo com o tamanho da sua corporação, da sua empresa. Dessa forma, algumas empresas conseguirão atender às suas demandas com um profissional, outras precisarão de um departamento maior para atender todas as necessidades relacionadas à privacidade, à proteção de dados pessoais. Para simplificar, tenha em mente que a partir de agora a sua empresa precisará de um setor responsável pela privacidade e proteção de dados, assim como tem um setor de RH, assim como a empresa possui contador, possui o setor de TI, possui o jurídico, vai ser necessário criar essa estrutura que seja capaz de atender às demandas de privacidade e proteção de dados. Essa primeira parte é fundamental para o sucesso do seu programa de privacidade e proteção de dados dentro aí da sua corporação. Mas vamos a um segundo ponto muito importante, a uma segunda etapa que toda alta gestão, todo aquele decisor precisa saber para começar a fazer com que a sua empresa atenda às necessidades de privacidade e proteção de dados. Nessa segunda etapa, para que você mande super bem e deixe a sua empresa completamente tranquila em relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eu chamo a atenção ao artigo 50 da seção número 2, que trata sobre as boas práticas e governança. Hoje no mercado nós vemos muito as empresas delegando muito para o setor jurídico, para o setor de tecnologia, que resolvam as suas necessidades em relação à LGPD. Mas é óbvio que isso não vai dar certo, porque trata-se de questões estratégicas, trata-se de questões de boas práticas e de governança, ou seja, toda a estrutura em relação à privacidade e proteção de dados precisa vir do topo, as decisões relacionadas à privacidade e proteção de dados precisa vir da alta gestão. Percebemos aqui que é evidente a necessidade da participação da alta gestão em todas as etapas, em tudo que se refere à privacidade e proteção de dados. Uma coisa muito legal é que a alta gestão tenha consciência de que os dados e os dados pessoais têm um valor altíssimo, que eles entendam isso como dinheiro e, portanto, se preocupem em proteger essas informações. Esse dinheiro não é só em relação à multa, mas é também em relação à perda de confiança do seu consumidor ao saber que a sua empresa não trata de maneira adequada a privacidade e a proteção de dados. Portanto, um dos maiores valores dentro de uma corporação hoje são os dados e os dados pessoais. Você não vai querer, evidentemente, como proprietário de uma empresa ou alguém da alta gestão, descuidar do dinheiro que traz a vida e a sua corporação, a sua empresa. Legal, muito bom, mas o que são boas práticas de governança? Para resumir um pouco, são medidas técnicas e administrativas para garantir a proteção dos dados e a privacidade. Quando nós falamos em medidas técnicas, são relacionadas aí ao seu setor de TI,
a segurança da informação através de ferramentas e de pessoas. Quando nós falamos de medidas administrativas, são políticas de segurança de informação e privacidade, é a parte jurídica que protege contratualmente uma empresa, que faz essa relação contratual entre operador e controlador da forma correta. Todas essas medidas precisam ser tomadas de forma que protejam a privacidade. Treinamento, conscientização, tudo isso está dentro do que é esperado que a sua empresa faça. Se você percebeu, a LGPD exige uma organização empresarial. Tanto as empresas que não conseguirem acompanhar a LGPD, além de sofrer as sanções, vão ficar atrás não só juridicamente das outras empresas, mas também mercadologicamente. Para mais conteúdos como esses, simples, objetivos, sem juridiquês, sem tecniquez, continue acompanhando no nosso canal.